Você se lembra de 11 de junho de 2010? As vuvuzelas, o golaço de Tchabalala contra o México na estreia e o mundo inteiro olhando para o Soccer City na África do Sul. Pois bem, o destino é bastante caprichoso, eu diria, nesse caso do futebol. O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou a África do Sul no mesmo lugar. Uma estreia de Copa contra o México. Mas agora eles não jogam em casa. Vão enfrentar a torcida mexicana na estreia em 11 de junho. Se você acha que os Bafana vêm só para fazer figuração nesse grupo e nessa Copa, tem alguns pontos que a gente vai colocar que podem dar um norte do que a África do Sul pode conseguir nessa Copa. E principalmente nesse grupo que ela está. Essa África do Sul é muito mais perigosa do que parece, principalmente nesse grupo A. Seja bem-vindo ao Futebol com Ictor, eu sou Ictor e esse é o quarto vídeo analisando as 48 seleções da Copa do Mundo. Eu nem diria analisando, a gente está apresentando elas, né? Colocando suas forças, suas fraquezas, como chegam a história dessas seleções e alguns, eu diria, ictorismos, né? Coisas que para mim fazem sentido de ser postas no vídeo, algumas informações aleatórias e tudo demais. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, segue a gente, fortalece o canal. Até a Copa do Mundo a gente quer chegar a pelo menos 100 inscritos para que mais gente veja esse conteúdo, que eu acho que é um conteúdo que tem a agregar. Diferentemente da nossa última analisada, a República Tcheca, a seleção da África do Sul ela não sofreu tanto para se classificar para a Copa, né? Ela passou de um grupo que tinha a Nigéria deu uns tropeços e como a Nigéria é uma potência africana no futebol, a África do Sul conseguiu se classificar e deixar a Nigéria para trás. Então chega melhor nas eliminatórias do que chegou, por exemplo, a República Tcheca, né? E o México não participou, a Coreia do Sul classificou bem também. Então a África do Sul chega de uma boa eliminatória, foi bem na Copa Africana de Nações, tem um time bastante entrosado, cerca de 70% do time da seleção, né? São de jogadores que jogam na própria Liga Sul-Africana e no Mamelodi Sundowns, né? Que é um time tradicional do país aí e que abriga a grande maioria dos jogadores da seleção. Então, se tem uma coisa que eles têm de diferencial para as outras seleções do grupo, é o entrosamento, né? O cara convive diariamente com seus companheiros de seleção e isso conta muito num torneio de tiro curto. A gente pôde ver um pouco desses atletas da África do Sul em ação ano passado no Super Mundial de Clubes, né? Que também foi nos Estados Unidos, a sede era dos Estados Unidos, né? Que é hoje uma das sedes da Copa. Então a gente pôde ver que é um time bem interessante de ver jogar. Claro que tinha alguns brasileiros no Mamelodi Sundowns, né? Ex-Fluminense lá, não vou lembrar o nome do garoto agora, mas muito bom de bola. E foi um time que buscou bater de frente com várias equipes ali que em estrutura são mais fortes, né? Mas é um time que jogando bem entrosado, né? Conseguiu fazer o Borussia Dortmund suar, por exemplo. E no caso da África do Sul, esse entrosamento é o diferencial desse time, né? Um entrosamento que pode surtir efeito já na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira rodada, para buscar esse terceiro lugar do grupo. Como bom historiador, eu tenho tentado fazer alguns links entre as seleções passadas e as seleções atuais que eu estou analisando. Com a África do Sul não foi diferente, né? Então eu fui pesquisar. A África do Sul participou da sua primeira Copa em 98, jogou a Copa de 2002, voltou a jogar a Copa de 2010, né, em que ela era sede, fez agora a Copa de 2026, vem aí para jogar. Na de 98 acabou não indo bem, né, estreante em Copas do Mundo. Na de 2002 acabou vencendo a Eslovênia, se eu não me engano, um gol feio pra caramba, eu vi hoje, um gol de joelho num cruzamento. E em 2010 ela se tornou a primeira seleção sede a não avançar de fase em uma Copa do Mundo. É um dado até interessante sobre a seleção da África do Sul de 2010.
E o link que eu consigo fazer entre essa seleção de 2010 e 2026, já que nenhum jogador, obviamente, está jogando desde aquela época até agora, né? É o sobrenome Mokoena, né? Hoje temos o Teboho Mokoena no meio campo da África do Sul, e em 2010 tínhamos o Aaron Mokoena. O Aaron era um cara mais da força física, o Teboho é mais técnico. Aí você vai pensar, pô, então eles são parentes? Não, eles são apenas, só dividem mesmo o mesmo sobrenome. São dois Mokoenas em duas copas diferentes e que não são pai e filho, ou tio e sobrinho, né? São atletas com o mesmo sobrenome que defendem a mesma seleção em copas distintas e que carregam a tradição do sobrenome, né? O Mokoena, inclusive o Teboho Mokoena, é um dos pilares desse time, né? Tem um chute bom de fora da área, algo que num México com uma altitude um pouco mais alta pode ser um diferencial bem importante. Na questão logística e climática, né, do grupo A, eu acho que a África do Sul ela tem uma vantagem aí sobre as outras equipes. São jogadores já acostumados com uma certa altitude. O Joanesburgo fica a mais ou menos 1.700 metros do nível do mar. Cidade do México a 2.200. E então esses jogadores já estão acostumados a esse nível mais alto, né? Esse ar mais rarefeito. E além do mais, né? É uma Copa no verão, estadunidense, mexicano, canadense. Então, onde for calor, os sul-africanos já estarão acostumados, né, com essa temperatura, visto que os jogadores jogam juntos no mesmo clube, então estão adaptados ao calor da África do Sul, que tem embora em opostos continentais, né, opostos. A África do Sul está bem ao sul, né, e o México e os Estados Unidos mais ao norte e mais para o outro lado. Eles têm uma particularidade que é o clima parecido nessa época do ano, né? Enquanto agora é inverno na África do Sul, vai ser inverno na África do Sul, lá vai ser verão, né? Então eles já vão estar acostumados com o calor, vão se adaptar bem ao clima, pelo menos, né? Então não deve ser um dificultador da seleção sul-africana nessa Copa o clima. A estreia contra o México, na Cidade do México, com toda uma torcida contra. Então tende a ser uma partida bastante difícil para a África do Sul, mas o clima não deve ser algo de novidade para os sul-africanos. Inclusive, a seleção sul-africana deve chegar aos Estados Unidos 15 dias antes para começar uma preparação para essa Copa do Mundo, né? Então é um cuidado que eles estão tendo de adaptação dos jogadores ao clima, né? Mesmo que eles já sejam um pouco adaptados, mas adaptar a pressão atmosférica de uma outra região e tentar surpreender as outras equipes do grupo. Eu não vou ser mentiroso e dizer que, nossa, eu acompanho super essa seleção sul-africana. Um ou outro nome a gente conhece. E pude acompanhar, como eu já disse, no Super Mundial de Clubes do ano passado, o Mamelodi Sundowns. Mas eu acho que é uma seleção bem interessante ali, cara. Tem cara de incomodar nesse grupo A aí. A África do Sul fez 2 amistosos contra o Panamá, né? Agora na data FIFA que passou. Acabou perdendo um por 2-1 e empatando o outro por 1-1. Então, em questão de resultados, não foram bons resultados para a África do Sul, até porque é uma seleção do Panamá que não é uma seleção considerada tão forte assim, né? E eu estranhei um pouco esse amistoso porque o Panamá ele não entrega muito na questão dos jogadores, dos adversários da Copa para a África do Sul, né? Teria sido interessante pegar, sei lá, um europeu e um sul-americano, ou ter pego um asiático, né, para testar, né, escolas diferentes de futebol que vão enfrentar na Copa do Mundo, né. Então, dois amistosos contra o Panamá servem como preparação, mas fica esse hiato aí, sem saber como que jogam, né, essas outras seleções que eles vão acabar enfrentando na Copa. Claro, eu não acho que a África do Sul chega para surpreender nessa Copa do Mundo. Não acho mesmo.
Só que eu já falei outras vezes em outros vídeos que em Copa do Mundo você tem que esperar pelo menos a primeira rodada para conseguir dar um panorama, porque em Copa tudo muda, cara, tudo muda. Ninguém esperava em 2002 que Senegal fosse bater a França e que fosse tão longe na Copa. Ninguém esperava que a Turquia fosse tão longe na Copa, que a Coreia do Sul fosse tão longe na Copa em 2002. Em 2006 não esperavam ser outras seleções indo tão adiante, né? Em 2010 mesmo assim, 2014, 2018, 2022, sempre tem alguma surpresa. Então não tem como você dizer, pô, eu tava falando esses dias sobre a questão da Arábia Saudita. A primeira Copa que eu acompanhei foi em 2002, né? E eu vi a Arábia Saudita tomar 8-0 numa estreia da Alemanha, que chegou na final daquela Copa. Em 2022, a Arábia Saudita venceu a Argentina, que foi a campeã. Então, num torneio curto como esse, seleções tidas como menores, né, e são menores historicamente no futebol, elas conseguem dar um gás ali e incomodar gigantes. Então, nesse grupo que eu acho bem parelho, tirando o México, que é muito participativo em Copas do Mundo e tem uma história grande no futebol, embora não tenha sido campeão mundial ainda, é um grupo bastante equilibrado, né? Acredito que tende a ser um grupo decidido no detalhe, nos gols, nos cartões, talvez, né? É um grupo bastante equilibrado. Para mim, eu acho que ninguém faz 9 pontos. Se alguém fizer, só se for o México. Eu acho que ninguém faz 9 pontos, nem o México. Inclusive, nesse tema, quando a gente fechar as seleções, eu vou fazer um vídeo sobre quem eu acho que passa de cada grupo e com quantos pontos, né? Quem vence quem, um apanhadão geral de todos os grupos. Mas, por hora, da África do Sul seriam essas as informações. É um time com uma dificuldade de acesso a informações, né? Porque a gente é bombardeado por informações, geralmente de seleções europeias e de grandes seleções sul-americanas, né? Uma ou outra seleção asiática, as seleções africanas mais famosas, talvez a gente acabe recebendo informação mais, né? Como não tem nenhum grande jogador da África do Sul jogando numa liga europeia, né? Como casos de seleções como Nigéria, como Senegal, como Camarões, então fica essa falta aí, né, de um jogador sul-africano que jogue. Como em 2010 tínhamos Pienaar, tínhamos o próprio Mokoena, jogava no Bolton ou no Blackburn Rovers, né, jogava na época. Então eram jogadores que uma ou outra hora a gente estava assistindo nos jogos da Premier League, né. Então o Pienaar jogava no Tottenham, né, um tempo. Então, a gente tinha um pouco de conhecimento, hoje um pouco menos. Mas a Copa do Mundo, como a gente viu, para mim, principalmente na Copa de 2014 e de 2010, ela abre portas para que o cara consiga um contrato melhor no futebol, né? Então, se ele faz uma boa Copa, é uma vitrine gigantesca para que ele alce novos voos futebolísticos. E para dar um up na carreira, né? A gente pode citar o James Rodrigues em 2014, um Ozil em 2010, que ainda estava vindo da Liga Alemã, já foi vendido. E outros jogadores, Keylor Navas, Ospina, né? Tantos outros atletas que fizeram uma boa Copa e puderam alçar novos voos na sua carreira. Então, a África do Sul pode usar disso, né? Para ser uma arma letal contra seus adversários, né? Sem subestimar a África do Sul, eu acho que a briga dela é com a Coreia do Sul para tentar essa possível terceira vaga. Eu acredito que aí nesse grupo deva passar o México, né, e também a República Tcheca, por experiência em partidas. Embora a República Tcheca não tenha experiência em Copas do Mundo, eu acho que se ela não sofrer demais com o calor e com a altitude dos estádios, tende a jogar bem e passar de fase. Inclusive, eu acho que a República Tcheca entra naquilo que eu estava falando agora há pouco, que é alçar jogadores a novos patamares. Tem o Ladislav Krejci, que pode, né, conseguir uma vaga num time mais de um patamar mais alto, né? Já que o Wolverhampton, inclusive, foi rebaixado ontem na Premier League.
Sobre a África do Sul, então, seria isso. É uma seleção que chega, não acho que chega para brigar, para assustar nessa Copa, né? É mais um figurante. Essa Copa está cheia de figurantes, né? Com 48 seleções. Mas quanto mais seleção figurante surge, mais aumenta a chance de uma delas dar uma zebra aí para cima de uma equipe que é considerada mais forte que elas. Então, vai ser uma Copa bem interessante de acompanhar por esse parâmetro. E para você, essa seleção da África do Sul tem chance de surpreender ou será que vai ficar como ficou em 98, 2002 e 2010 na primeira fase? Você acha que ela ganha algum jogo, que faz boas partidas ou que vem só passear, só conhecer outros estádios? Deixe seu comentário aqui abaixo, se você se interessa por esse conteúdo. A gente tá tentando melhorar a forma do vídeo aí, né? Para que até o 48º vídeo a gente esteja 100%. A próxima seleção é do grupo B já, né? Fechamos agora o grupo A. Então, faltam 44 seleções. E vai dar tempo.